Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rogers. Falo aqui em nome de um convênio que a Universidade Federal de Pelotas mantém com a Acácio. Nesse convênio a gente tenta tratar da otimização, né, do processo de cálculo da topografia, né, manuseando a calculadora. E é importante dizer que esse não é o primeiro vídeo da série. Esse é o 5º vídeo da série, mas ele não segue a cronologia dos exemplos do material de apoio que eu vou seguir a partir de agora. O primeiro exemplo, né, que nós temos aqui no nosso material de apoio é o exemplo 2.1, né, e os vídeos começam lá no exemplo 2.2. Então hoje aqui eu vou tentar começar desde o primeiro exemplo, né, tratando cada uma das particularidades dos cálculos e associando esses números com a calculadora e mostrando o que a gente pode ou não errar, né, efetuando essas operações. Bom, a primeira coisa que você tem que atentar, né, ao começar a gestão da calculadora é verificar qual unidade angular ela está configurada para utilizar. Né? Então aqui tem um Rzinho, né, isso já indica alguma coisa para a gente e aí vamos verificar o que acontece. Né? Então se eu vir aqui no menu configurações, né, config, eu tenho aqui, primeiro, né, a gente tem a configuração do sistema, né, para quem não tem a calculadora em português, né, eu vou aqui em idioma, né, se tiver em inglês está escrito language, né, e aí eu passo o idioma para o português, essa configuração está aqui, ó. Então inglês, espanhol e português, para quem assistir à vontade com outras línguas, né, tem o inglês e o espanhol. E eu estou interessado aqui na configuração da calculadora e não do sistema, né, então na configuração da calculadora, a gente tem aqui, por exemplo, unidade angular, né? E aí todo mundo sabe que operar as funções trigonométricas com graus, radianos e grados é diferente, né? Grau, uma parte da circunferência dividido por 360, radiano, a circunferência dividida em duas partes radianos iguais, né? E o grado, uma circunferência dividida lá em 400 partes iguais. Eu vou deixar aqui em graus, né? Porque os números que a gente está operando no material de apoio estão em graus, né? Na física, é usual, por exemplo, vocês trabalharem com radianos, tá bom, gente? Então, se eu vim aqui na função home, né, esse aqui é o início da calculadora, a gente opera a calculadora entrando no menu calcular, né, tem outras funções aqui, estatística, distribuição, a planilha e a tabela a gente vai utilizar eventualmente também, né, mas por hoje a gente vai ficar só na função calcular. Né. Quando eu configuro a calculadora para graus, né, aqui tem um probleminha, né? O grau aparece como degree, né? Do inglês. Se aparecer o grado, né? Verifiquem que vocês estão operando errado, né? E aí os resultados são parecidos. Significa dizer que a calculadora está em grados. Então vou botar aqui grados só para vocês verem, ó. Né? Vejam que aparece o G, né? E o G não é grau, o G é grado, que é uma parte da circunferência dividida em 400 partes iguais, quando a gente necessita, na realidade, da unidade angular chamada grau, né, que divide a circunferência em 360 partes iguais, né. Então acho que agora está ok, voltamos lá, entramos no menu calcular, está aqui o Dzinho, né. Então exemplo 2.1, né? Tem coordenadas de partida 2.000 e 3.000, a distância de A para 1, né, e o azimuth de A para 1, e eu quero as coordenadas do ponto A1. Então, exemplo clássico, né, gente, de transporte de coordenadas, tanto na geometria analítica como na topografia, né, nas partículas da topografia, o sistema é levógeno em vez de destrógeno, né, e a origem da contagem dos ângulos se dá a partir do eixo Y, que é o norte, quando na matemática se dá a partir do eixo X positivo, né. E isso altera algumas coisas, né? Então as deduções de como se opera essas contas a gente aprende lá na topografia 1, pelo menos aqui na Universidade Federal de Pelotas, né? A gente chama de introdução à topografia, e eu não vou tratar delas aqui, tá certo? Existe um outro livro já publicado, né, que trata dessas coisas, mas por hora que eu vou só tentar executar esse sistema na calculadora, né, uma vez que agora ela está configurada, pelo menos na parte angular, conforme eu desejo. Ainda está a parte dos números, né, que eu vou configurar depois de finalizar esses cálculos. Então, se eu tenho coordenadas de partida, né, a gente tem a forma de transporte de coordenadas para irradiação, para poligonação é a mesma, né? X do ponto visado é x do ponto de estação mais a variação de coordenadas do ponto estação até o ponto visado. Essa variação a gente calcula como sendo distância vezes seno e distância vezes cosseno para x e para y, respectivamente. Coordenadas de partida são 2.000 e 3.000, né? Então, vamos tentar operar de maneiras diferentes na calculadora. Primeira forma, né? Vou digitar o ângulo, 323 graus. Graus a gente usa a segunda função do mais, ó, então shift mais.
12 minutos, né? Continuo operando da mesma maneira para entrar o minuto. E 33 segundos, repito o procedimento, né? Se eu fizer isso aqui e tirar o seno da resposta, né? Eu tenho aqui uma variabilidade, eu posso multiplicar pela distância, ó, 322,234, né? E posso somar com 2.000, que é a coordenada de partida, e aqui eu tenho o valor 1807,0155, né? Que é exatamente o valor que está aqui. Por que não deu a mesma coisa, né, gente? Porque eu não tenho 4 casas, né? Depois da vírgula aqui, coisa que eu configuro assim, ó. Configuração, né? Calculadora, formato do número, né? E agora eu vou fixar ele com 4 casas decimais após a vírgula, ó. Dou um OK, né? E aí, uma pena que sumiu o valor, vamos fazer de novo, né? Então, 323 graus, 12 minutos, 33 segundos, né? Executo, tiro um seno da resposta, né? ANS de answer, resposta, né? Multiplico pela distância, 322,234, né? E somo com o meu 2.000, que são as coordenadas de partida. Agora está ali o valor exatamente como está apresentado, né? E esse é um jeito de operar. Outro jeito, né, gente, que me é permitido, né, operar na topografia é escrever exatamente como está ali, 2.000, né, mais 322,234, né? Aí a aritmética aqui, né, a gente já ordena as operações da forma adequada, né? Então eu só tenho que ter cuidado na hora de escrever. Então, vezes o seno de 323 graus, 12 minutos e 33 segundos, né? Outro jeito, ó, deu o mesmo resultado. O que eu não posso fazer aqui, né, gente, primeiro, né, é atropelar a aritmética, é somar, né, o 2.000 com 322 e multiplicar pelo seno, que é um erro recorrente, né, do pessoal que está iniciando topografia. Se não cuidar da aritmética, vocês vão errar de qualquer maneira, né? Não há calculadora que ajude vocês. Então, se eu digitar exatamente como está ali, né, não vai falhar, né, gente, desde que eu digite corretamente, né? Outro jeito é o terceiro agora aqui, né, pessoal, eu vou fazer primeiro a componente da multiplicação ali, né, 322,234 vezes seno de 323 graus, 12 minutos e 33 segundos, né? No outro vídeo ali eu atentei, né, gente? Aqui eu estou expressando grau, minuto, segundo, mas ele aparece bolinha, né? Cada um dos superíndices ali. Isso não tem nenhum problema, é assim na maioria das calculadoras. Isso dá o valor da projeção, né? Da estação para o ponto avante. E aí eu somo com o 2.000 na sequência, né? Então vejam que se eu operar certinho, né, de qualquer maneira vai dar o resultado correto. A única coisa que tem que cuidar é não somar, né, o que está multiplicado aqui antes, ou seja, fazer a soma 2.000 mais 322 e depois multiplicar pelo seno do azimuth, aí vai dar errado. Então, se eu digitar exatamente como está aqui, vai funcionar tranquilamente, né? Então, tá aqui, né, gente, o cálculo. Aí eu sugiro vocês reproduzirem agora para a componente y, né, e você tem que encontrar o 3.258,0538, tá bom? Esse aqui é o exemplo 2.1, né? Que é o início, né, da nossa vida aí na topografia analítica, né, tanto na topo 1 quanto na topo 2.